Inês aqui para mais um vídeo e hoje vamos continuar a série de morar sozinha. Já estou um mês e pouco aqui e eu estou trazendo vocês para o meu cantinho e a gente vai estar conversando como é esse processo, como é esse momento de sair de um casamento de 25 anos. Gente, não é simples, é desafiador. A ruptura ela vem de anos. Então um casamento, um relacionamento, ele vem de anos se desgastando até dilacerar, até a corda estourar, como a gente fala aqui no sul. Então eu tô trazendo para as pessoas o que? A comunicação. A comunicação é algo que ela tem que ser muito clara dentro do relacionamento. E quando a comunicação essa tem ruídos, o relacionamento, seja ele de qualquer âmbito, vamos dizer assim, aqui eu tô falando de um relacionamento amoroso, mas principalmente dentro de um casamento, a comunicação precisa ser muito clara. Então a nossa comunicação ela tinha muitos ruídos. O nosso relacionamento em alguns momentos ele já estava desrespeitoso, então não existia mais o respeito. É como a gente diz, o amor vai ficando para amanhã, a paciência vai ficando para amanhã. Não era só da parte dele, era só da minha parte também, tá? Então eu sempre falo que quem chega e fala pra vocês que a separação, o culpado foi o outro, tome cuidado, por quê? Porque um casamento, quando ele se acaba, ele é 50% para cada um. Isso é fato, isso é algo que é muito sério. Então, já vinha com ruptura, já vinha com esse desrespeito, já vinha com essa falta de paciência, de tolerância. Então, a gente não tinha muito assunto. Geralmente a gente já se relacionava pouco dentro de casa. Então, assim, é algo que já vinha de tempos. Então, a gente tentou ali como eu falava mesmo para ele, às vezes acontecia as coisas, eu dizia, olha, nós estamos sendo tóxicos um para o outro. Eu falava isso para ele. Então, assim, é como se a gente fosse se afastando aos poucos. Então, a questão de sair, a questão de se separar, ela precisa ser olhada muito para isso. Hoje, várias pessoas chegam e, mas e tal, eu disse, olha, gente, assim, ó, foi feito muitas coisas, eu fiz muitas coisas, eu fiz muitos movimentos, mas quando a outra parte, às vezes, não quer fazer terapia, não quer ler um livro, não quer melhorar, não quer se modificar, não quer fazer os perdões necessários, não quer se relacionar com as pessoas, então fica bem complicado. Mas não é sobre isso que a gente quer falar aqui nesse vídeo. Hoje eu quero trazer para vocês essa questão do impacto de morar sozinha. Então esse impacto de morar sozinha é o quê? É o que a gente fala, né? O que eu ganho, o que eu perco dessa decisão. Então houve muitas percas, então esse impacto foi eu ficar longe dos meus cães. Hoje já tá mais, meu coração já tá mais descansado, mas eu tenho muita saudade deles. Eu tinha uma casa toda montada lá, com conforto, não era uma casa incrível, mas era uma casa muito boa, era uma casa onde que tinha tudo, a gente tinha muitas coisas bacanas, então era uma casa que tinha tudo. Então agora eu quero trazer essa outra parte que é a ruptura, que é o sair de um lugar onde que eu estava lá com tudo alinhado, com tudo instalado, né, com uma casa completa, com uma casa pronta, e sair de lá e vim, fiquei na casa da minha irmã 4 meses e depois aluguei aqui, então eu tô há 40 dias morando nesse lugar. Então essa ruptura, essa parte ela é bem dolorosa. Então essa parte de deixar os cães, de perder a convivência com meu filho, geralmente a gente estava junto ali na hora de fazer a comida, né? Então assim foi bem complicado, foi bem desafiador. Então essa parte de deixar algo que você já tem e vir para algo que você agora vai construir do zero, essa parte ela é bem pesada, por isso que o mental nosso ele tem que estar alinhado com a decisão que você tomou. Por isso que a decisão, quando se toma uma decisão, ela precisa estar muito alinhada com o que você quer. O que eu quero? Como que eu me sinto? Vai vir as partes que vou ficar triste, que eu vou querer voltar, que eu vou olhar e vou pensar, nossa, eu tô maluca, não tô certa, como que tá? Vai acontecer. Só que mentalmente você tem que entender o que você quer, por que você tomou essa decisão e persistir na decisão. Essa é a parte mais importante que as mulheres acabam voltando aí pros relacionamentos. Por quê? Porque essa questão da ruptura, ela é pesada.
Eu digo que o primeiro, segundo e terceiro mês, gente, foi muito pesado, de verdade, foi assim, ó, muito desafiador. Eu falo pra minha irmã, digo assim, nossa, foi assim, ó, não é fácil realmente. A gente sabe que as pessoas têm até um certo preconceito, as pessoas se afastam, mas realmente quando a gente sai de um casamento de muitos anos, a gente sai com uma sobrecarga emocional e psicológica muito abalada, gente. Não é fácil. Então, assim, então essa questão de fazer essa transição, de vir pra cá, de deixar a minha casa, de deixar algo, por quê? Porque a gente sai da zona de conforto. E quando a gente sai da zona de conforto, é algo que nos causa mesmo isso, é algo que a gente acaba sofrendo com essa ruptura, sente saudade aí das pessoas, sente saudade sim, gente, por quê? Porque foram tempos bons também. Não teve só a parte que não me agradava mais, como os outros, né? Teve muita coisa bacana, teve muita coisa, até porque eu falo para as pessoas que deu certo sim. O meu casamento deu muito certo, gente. Deu muito certo, são 25 anos, é uma história. A gente construiu várias coisas, a gente passeou, a gente se divertiu, teve um menino, tem o Victor é aí o nosso grande presente, algo que realmente eu olho para ele e digo assim, nossa, valeu tudo, gente, valeu tudo sim. Então é sobre isso, ressignificar é isso, ressignificar é a gente olhar para nossa história, é olhar para as coisas e dizer assim, nossa, valeu muito sim. Então essa questão da ruptura, da dor, desse processo, e também o meu filho, né, eu percebo hoje que ele também percebe o quão bacana é ele ir lá no pai e ver que o pai tá caminhando, já tá diferente, né? Ontem eles postaram uma fotinha, eu vi lá no Instagram do meu filho, já tá diferente. Eu também já estou me reestruturando, então o bacana é isso. É a gente entender dentro de nós que a gente consegue se reestruturar, consegue se restaurar. Então, como eu sempre falo, né, a gente nasce sozinho, a gente vai sozinho, então a questão do relacionamento, eu tenho muito claro isso hoje, essa questão de eu ter hoje o que eu realmente queria, que era essa questão da individualidade, de ficar sozinha, de pensar as coisas do meu jeito, de fazer as coisas do meu jeito. Então, essa questão realmente foi bem pesada. Hoje já um mês aqui, que eu fiz o primeiro vídeo de morar sozinha, que também tá aqui, eu vou deixar aqui no card para vocês. Esse vídeo teve bastante repercussão, justamente por isso, porque tava no momento que eu tava realmente muito abalada, não foi fácil, não. Então assim, isso é um vídeo bem bacana, bem legal, porque realmente foi do meu coração. E isso que eu quero trazer aqui no canal para vocês é essa parte, assim, de trazer realmente as coisas do meu coração, as coisas que eu vivo para você se identificar, para você dizer assim, puxa, eu também me sinto dessa forma. E também não estou levantando aqui bandeiras para ninguém se separar, tá, gente? Tanto que eu sempre falo da comunicação. Eu sempre falo da comunicação como uma grande chave. Eu acho que a chave é a comunicação. Existem várias outras coisas que um casamento pode não dar certo, mas a comunicação é em primeiro lugar. Que a comunicação, ela vai alinhar o que você sente, o que o outro sente, o que um quer, o que o outro quer, o que vamos fazer. Então, tudo que você comunica, tudo que você fala, tudo que você expressa, dá muito bom, gente. Dá muito bom. Então, assim, eu não tô levantando bandeiras aqui para ninguém se separar. Tá bom, gente? Eu me casei pra não me separar. Mas no caminho aconteceu tudo isso e aconteceu o que aconteceu. Mas assim, eu não tô levantando bandeira nenhuma aqui para as pessoas se separarem. Tá ok? Então vamos lá. O importante foi o poder das decisões. Poder de lidar com as perdas e os ganhos. E esse poder da decisão, ele é importante por quê? Porque no meu caso, como eu estava seguindo um padrão, como eu estava antes de entrar no autoconhecimento, como eu fui aquela mulher submissa, como eu fui a mulher agradadora, como eu fui aquela mulher que foi pegando tudo de todos, foi ali cuidando do filho, do marido e esqueceu de si, essa questão da decisão de mudar, ela foi realmente algo que foi muito importante. Por quê? Porque a decisão é algo que as mulheres, às vezes, elas nem conseguem decidir sozinhas. Quer saber por quê? Às vezes tu diz assim, tu sabe o que você gosta? Aí chega, não sei. Chega lá no restaurante, o que você vai comer? Eu vou comer o que você comer.
Ah, vou lá naquele lugar, mas eu não tô muito com vontade para agradar o outro. Ah, mas fulano vai estar lá, eu vou lá, minha tia me convidou para ir no aniversário e tô com pena de dizer para ela que não vou. Então, todas essas coisas, elas estão no lugar de uma mulher que não decide. E a mulher que não decide, ela não é respeitada. Por quê? Porque ela não se posiciona, ela não tem uma vez, ela não tem uma voz, ela não aparece. Então, várias mulheres que, nesses 5 anos que eu trabalho com atendimento a mulheres de inteligência emocional, e na parte também de terapia sistêmica, essas mulheres chegam com isso. Então, essas mulheres não têm poder de decisão. Por quê? Porque essas mulheres não se posicionam, porque essas mulheres engolem, elas não colocam a sua voz no mundo, a sua fala no mundo. Então, mais uma vez aqui, nesse momento da decisão, é importante a sua comunicação. Então, a decisão ela é importante por quê? Porque eu vou saber o que eu perco, eu vou saber o que eu ganho, eu vou saber o que eu quero. E essa decisão, ela precisa nos acompanhar nesse mundo adulto dos negócios, é onde que eu vejo muitas mulheres querendo empreender, muitas mulheres querendo mudar de vida, ou até mesmo no CLT, que eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu nunca fui promovida no CLT. Eu trabalhei 6 anos para 7 anos numa empresa, eu trabalhei mais tempo, mas eu investi, digamos que 6 anos, e quando chegou esse cargo, eu não ganhei o cargo, não me deram o cargo. Por que não me deram esse cargo? Porque o meu comportamento não dizia com esse cargo. As pessoas gostavam do meu trabalho, realmente eu pegava bem pesado, eu gostava de trabalhar, era serviços gerais, eu faço muito bem, eu limpo muito bem uma casa, eu limpo muito bem um carro, né? Então, assim, é o que eu faço muito bem, só que eu não me comportava bem com as pessoas. A minha comunicação tinha ruptura, o meu comportamento, ele era um comportamento que ele não me permitia crescer. Então, com essa questão das decisões, com essa questão das mulheres não manterem as suas decisões, é onde que elas voltam para os relacionamentos abusivos. É onde que nas empresas a gente vê aí os homens sendo muitas vezes líderes e a gente vê uma mulher com potencial, só que essa mulher ela não vai. Por quê? Porque ela tá cheia de crença, porque ela tá indecisa, porque ela tá olhando para outra coisa, porque ela não está centrada em si. Ela não tem aquele foco nela mesma, ela não se posiciona da maneira como que ela quer, por quê? Porque ela não se conhece, porque ela não sabe o que ela gosta. Então, aqui nesse poder de decisão foi onde que foi muito importante para eu permanecer com a minha decisão, para eu permanecer com os meus, por que eu saí? Eu sempre digo assim, querida, lembra por que você saiu? Não, lembra porque você saiu, lembra porque você começou. Então aqui a decisão ela vem muito com isso, para a gente saber lidar com os desafios, com as perdas, com os ganhos e com todo o trajeto. Por quê? Porque agora é eu, as minhas escolhas e Deus. É sobre isso. Então é sobre agora eu entender que eu vou arcar com as consequências. O adulto ele é assim. Então a gente vê muitas mulheres nesse lugar, que foi o meu padrão, infantilizadas sem saber o que fazer. E aí esse homem também, ele se aproveita muitas vezes dessa fragilidade dessa mulher para colocar medo, para falar mais alto, para não se comportar da maneira como ele também precisa se comportar. Então isso é bem importante. Por quê? Porque daí a gente fica no relacionamento com medo. E quando você tem medo, quando você cura do medo, quando você percebe quem realmente você é, você não fica mais. Então assim, tome cuidado com as suas decisões, com o que você quer, com quem realmente você é, com quem você veio para ser. Então, o importante é que o poder das escolhas e da decisão, de manter a decisão. Então, isso foi algo importantíssimo aqui nessa questão de eu me manter com os meus planos, com os meus projetos e agora aí seguir a minha vida. Lugar que é bem legal que eu quero falar, que é sobre o meu renascimento. Então, o que tem me mantido hoje com a decisão, com ficar aqui, é a minha fé. São os meus livros, é a autoestima, tá todo dia arrumada, é sair para caminhar, manter o que eu conquistei até agora. Autoconfiança. E outra coisa bem importante que eu quero falar, me manter afastada por enquanto de homens, tá? Isso é importante, querida, nesse processo, que você se mantenha afastada de balada, de bebida, de homens, de coisas que possam aí
trazer à tona uma ferida emocional e você cair em outro relacionamento abusivo. E você se relacionar com outra pessoa que vai te fazer sofrer. Eu tava vendo um canal ali de uma moça que ela ficou 17 anos casada com uma pessoa que maltratava ela e 4 meses depois ela casou com outro. Então, assim, tenham essa consciência, tá? Então, assim, quando você sai de um relacionamento, principalmente quando ele é de muito tempo, no mínimo aí, gente, 1 ano, tá? 1 ano para você começar aí a cuidar do seu psique, das suas coisas, do seu interno. Eu acho que o nosso interno, ele merece. Eu acho que o nosso sagrado, eu acho que isso hoje está sendo tão valioso para mim, isso tá aparentemente em mim, na minha fisionomia, no meu dia a dia, em todas as coisas que eu tenho feito. É a minha fé, é a autoconfiança, é cuidar de mim mesma e principalmente zelar hoje para eu não estar com ninguém para esse fim de relacionamento amoroso. Eu acho que é muito cedo, sabe assim, então tá muito legal, tá muito bom porque eu tô conseguindo fazer as coisas que eu quero. Então assim, esse processo de você se cuidar, de você ressignificar, de você se preparar para ter outro relacionamento, querida, é muito importante. É muito importante. Então, assim, hoje tá tudo bem diferente, assim, né? Então, assim, até aconteceu uma situação comigo um pouco constrangedora e assim, a coisa realmente tá muito rápida, a coisa tá muito, né? Eu também não tô aqui pregando que eu também, né, enfim, que eu sou a melhor, a perfeita, não sou, mas eu digo assim que primeiro você precisa se cuidar, primeiro você precisa se zelar. Então, zele por você, zele pelo teu corpo, pelo teu tempo, se cuide, faça o que tem que fazer. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai atrair outra pessoa com o mesmo perfil, porque você ainda não aprendeu, você ainda não parou, você vai repetir. Então, assim, tenha esse cuidado com você, tenha esse cuidado com a tua vida, com as tuas coisas. Nós somos humanas, nós somos imperfeitas. Eu não vou dizer para vocês que pode acontecer de eu conhecer alguém e tal, mas aí no meu processo ainda tá homologando ainda ali o meu divórcio, né? Estamos ali na expectativa, mas eu falo aqui mais sobre você, sobre o teu interior, sobre você estar primeiro bem consigo mesmo. E a partir do momento que você vai ser feliz consigo mesmo, você vai conseguir ser feliz com alguém. Então não coloque essa expectativa, essa carência, essa falta, esse momento em outra pessoa. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque você vai dar um tiro no pé de novo e vai voltar tudo de novo. Então, assim, não faça isso. Então, é importante aí você ler os teus livros, você estar com boas pessoas, faça sua terapia, deixe sua terapia em dia. Então, assim, ande com pessoas que possam te impulsionar, tá? Não fique falando disso, do assunto, sabe? Para quem não precisa ouvir, sabe? Tem coisas que são suas, se resguarde. E eu tenho certeza que vai ser muito legal aí essa questão do teu renascimento, do teu proceder, da vida da gente prosseguir, porque o caminho da nossa vida é esse, é a gente prosseguir, né? Filhos são para sempre, filhos são um pedaço da gente, né? Então que a gente consiga aí tocar as nossas vidas, com os nossos planos, com os nossos projetos. Muito obrigada por quem tá chegando aqui no canal, se inscreva, deixa o seu comentário. Então, assim, é sobre isso. Queria trazer mais um pouquinho da minha rotina aqui para vocês tá comigo junto aqui, pra gente poder estar mais junto. Então, é isso que eu quero dizer hoje para vocês. Até o próximo vídeo aqui no canal. Um grande beijo.